Queridos irmãos, o Sermão da Montanha é o manual do Evangelho. Jesus aqui nos apresenta o jeito como nós temos que viver. E por isso, se nós meditamos no Sermão da Montanha, nós encontramos a resposta para a maior parte das coisas que nos afligem. Nós vimos que o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças e depois Jesus faz um comentário sobre o que ele chama de justiça, que é muito mais do que obedecer à lei exteriormente, é ajustar-se a um princípio superior, a uma sabedoria que está na raiz de todas as leis apresentadas na Escritura. Então, ele nos convida não apenas a dar um mergulho por dentro até esses princípios mais profundos, mas a viver uma vida verdadeiramente interior, na qual os nossos olhos estão voltados para Deus, para esse flagrante contínuo que a nossa existência recebe dele. E aí nós vimos ontem como ele nos ensina a não querermos acumular, a não enchermos a nossa vida de inquietação por isso, porque isso não é sábio, a juntar, para que isso tudo seja corroído. E por isso, o mais importante é cuidarmos da cobiça, uma vez que o olho é a lâmpada da alma e aquilo que a gente cobiça acaba formatando o nosso interior. Ele prossegue hoje dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas, nos tempos de Jesus. Portanto, o que ele nos está mostrando, e é uma coisa importantíssima, é que para o Evangelho, eu mostro quem é o meu Senhor não pelas palavras que eu digo. Isso nós veremos mais adiante, na continuação do Sermão da Montanha, que continua na segunda-feira. Nós mostramos quem é o nosso Senhor, mostrando a quem nós estamos servindo. Você pode dizer com a tua boca que Jesus é o Senhor, mas se você serve ao dinheiro, o teu Deus é o dinheiro. Você pode dizer com a tua boca que Deus é o centro da tua vida, mas se a tua vida gira em torno de tudo aquilo que é terreno e mundano, o teu Deus é aquilo que é terreno e mundano. Por isso eu mostro quem é meu Deus, mostrando a quem eu sirvo. E aqui Jesus desmascara todo tipo de falso senhorio de Cristo, todo falso senhorio de Deus sobre a nossa vida. E ele continua: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Umas traduções eu gosto mais dizem: não andeis ansiosos por coisa alguma na terra, nem com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não andeis ansiosos, não vos preocupeis.
A palavra grega que aparece aqui é uma palavra muito interessante, porque ela significa dividir, dispersar-se. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: não se dispersem com nada nessa vida, nesse mundo, nessa terra. Não se dividam entre os 1001 afazeres. Procurem manter o centro, procurem manter a concentração. Procurem manter a sua alma coesa naquele que é o seu Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós temos que entender que isso é um mandamento do Evangelho. É um mandamento muito difícil, porque a maior parte de nós é extremamente ansioso. E hoje em dia a ansiedade é até doença. A gente se preocupa tanto, a gente se angustia, se aflige e corre atrás de uma coisa ou de outra, se enervosia pelas coisas da terra. E o que o Evangelho está dizendo é: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Parem a ansiedade no coração de vocês. Parem. E ele explica o porquê. E quando ele diz o porquê, isso deve nos servir como uma terapia do Evangelho que nos faça pensar muitas vezes que nós precisamos parar de fomentar a ansiedade na alma. Ele diz: afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? É algo absolutamente flagrante. O que adianta você se preocupar tanto em trabalhar para comer, se quando você comer você só vai se adoecer de tanto que você trabalhou? O que adianta você se preocupar tanto com vestido, com roupa, com adorno, se essa correria te fragiliza de tal modo que a roupa vai vestir um corpo doente? Ou seja, a ansiedade te fragiliza, a ansiedade te adoece, e quando você come com ansiedade, isso não te faz bem. Quando você veste com ansiedade, que você está vestindo já é quase que um cadáver. Então, para que se preocupar, se você está se matando com tanta preocupação? É a lógica do Evangelho. É a lógica do Evangelho que nos faz entender aquilo que, às vezes, uma pessoa tem que fazer anos de terapia para compreender. Ou seja, essa preocupação excessiva só atrapalha. Não resolve problema algum. Pelo contrário, agiganta os problemas. Aí Jesus diz: olhem os pássaros dos céus. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. O que ele está dizendo é: repare que Deus colocou no universo uma pulsão de vida nesses seres animados que os faz de algum jeito viabilizar a existência. A vida é uma pulsão obstinada que tende a dar certo, as coisas se vão acomodando, se vão solucionando. Olhem para a dinâmica do mundo e percebam que esse fatalismo não existe. As coisas tendem a dar certo. Vós não valem mais do que muitos pássaros. Ou seja, vocês são inteligentes. Vocês são capazes de meditar e de perceber isso. Por que vocês não percebem? Por que vocês se entregam
a essa passionalidade nervosa. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Na verdade é o contrário, né? Quanto mais você se preocupa, mais você morre mais cedo. A chance de você ter um infarto, um derrame, um problema até mais sério, movido por emoções convulsionadas, é muito grande. Eu me lembro de um senhor velhinho, mais de 90 anos, 95 anos, que uma vez, voltando do sítio, foi a uma médica, a médica novinha, meio inexperiente, viu que tinha uma protuberância nas costas, ela deu um grito, câncer! Quase matou o velho do coração, né? Pressão subiu, foi uma coisa terrível, né? Aí foi um outro médico mais experiente, o médico falou, nada, isso é berne, coloca um torresmo aí que o bicho sai, passa por tudo, não tinha nada. Ou seja, quase mata o velho de preocupação. Preocupação mata. Esse nervosismo aí é o que está te matando. Isso aí não resolve problema algum, você não está empurrando nada com essa tensão, com essa angústia. Pelo contrário. Por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, com essa magnificência de um lírio. Nunca houve ninguém que fizesse uma roupa com aquela beleza, com aquela elegância, com aquela consistência. Ou seja, Jesus está dizendo, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no fogo, não fará Ele muito mais por vós? Oligopistoi é a palavra grega que aparece aqui, é difícil de traduzir. Ele está dizendo, no fundo ele está dizendo, seus crentes de nada, seus crentes pequenininhos, homens de pouca fé, vocês não percebem que o que veste o corpo, de fato é a paz que te dá, a saúde mesmo da tua alma? O que adianta você colocar um sapato Gucci num corpo podre? O que adianta você colocar um Giorgio Armani num corpo que definha, num coração angustiado, numa cara nervosa? Isso só te embrutece, só te enfeia, isso não te faz bem. Não tem elegância que fique bonito. Não tem como você colocar uma pessoa destruída numa roupa bela, ela vai ficar horrorosa sempre. Ao contrário, se você for vestido de paz, de bondade, de graça, de amor, de bênção, de confiança, você coloca uma roupinha qualquer, você é rei. Porque você está bem. Portanto, não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos, dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, como vamos nos vestir. São os pagãos, são as pessoas insensatas, aqueles que não meditam, é que se preocupam com essas coisas. Mas quem medita de verdade, quem penetra na sabedoria do Evangelho, fica tranquilo, as coisas passam. Deus nos dá a graça de superá-las. Nós somos capazes de saltar montanhas. Não por mágica alguma, mas porque com calma e tranquilidade tudo é possível. Pelo contrário de Jesus.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ele diz, em primeiro lugar, antes de tudo, procurem o reino de Deus. E o que é o reino de Deus aqui nesse contexto? O que ele está querendo dizer com o reino de Deus? Que é aquela coisa que a gente tem que procurar. Porque se a gente não entende, parece contraditório. Porque Jesus está dizendo, não andem ansiosos. E a gente começa a procurar o reino de Deus e pergunta, mas isso aqui já não é uma ansiedade também? Procurar o reino de Deus não é uma preocupação também? E o que Jesus está mostrando, se a gente presta atenção no que ele ensina, é que não. Quando eu entendo que o Pai cuida de mim, que o Pai é o Senhor, é o soberano, que a minha vida está nas mãos dele, que eu tenho que amá-lo, que eu tenho que entender a sua sabedoria, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo ele dito no capítulo 5 que é justiça para o reino de Deus. Ou seja, é a sabedoria que está ali contida em tudo aquilo que nós já estamos meditando há dias. Ele diz, se vocês buscarem a consciência de que Deus é o Senhor, que Ele é o Pai amoroso de vocês, que Ele provê tudo, que Ele cuida, e tiverem um relacionamento cheio de amor e de graça com Ele, e ao mesmo tempo procurarem a justiça, compreenderem a sabedoria dEle em todas as coisas, isso vai gerar em vocês uma bondade tão grande, tão poderosa, que vocês vão se tornar um polo magnético de todas as coisas boas. O que é muito óbvio, porque se a gente entende a sabedoria de Jesus no capítulo 5 de São Mateus, que ele diz, olha, ame ao Pai, ame os inimigos, queira o bem para todo mundo, não julgue, não se idiotize, não se torne uma pessoa que separa as pessoas em duas categorias, aprenda de todo mundo, não entre em rota de colisão com quem é perverso, que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não, que vocês sejam pessoas realistas, pessoas que acreditam nas coisas concretas mesmo, que amam a realidade por mais dura que ela seja. Procurem não ter raiva de ninguém, procurem não cobiçar aquilo que vocês não podem ter, apenas desejar aquilo que é justo, honesto, bom, não traiam porque vocês não gostam de ser traídos, amem porque vocês gostam de ser amados. Quando você instala isso dentro de você, todo mundo olha para você e o que enxerga é bondade, amor, misericórdia, graça, compaixão, paciência, virtude. Até o diabo vai querer colaborar com você. Todo mundo vai querer se juntar com você, porque você é bom mesmo. Até o teu inimigo vai olhar para você um dia e falar assim, não é que ele é bom mesmo, eu não vou atrapalhar mais. Uma voz silenciosa vai dizer para ele, pare, porque essa pessoa é boa. Quando você introjeta o reino, a soberania de Deus e a justiça do Evangelho em você, uma conspiração de bondade se instala ao seu redor e todas as coisas começam a dar certo. Até as coisas erradas começam a se consertar. Isso não é mágica. Isso é a bondade de Cristo em quem entendeu o que é o Evangelho, de verdade. Quem coloca isso no coração para valer, aprende que o importante são os frutos do Espírito, caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, etc, etc. E esses frutos começam a produzir uma bondade sobrenatural ao nosso redor. É claro, todos nós encontraremos pessoas que são perversas no caminho.
E muitos deles vão criar obstáculos sérios para nós. Mas tudo isso não vai servir de nada. Porque quem procura a soberania desse Pai amoroso em amor, entende a lógica, a sabedoria da sua lei, esse tem a fórmula do sucesso na sua existência. E assim conclui Jesus: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. A tradução original, mais literal, diria: a cada dia basta o seu mal. Que é a coisa mais óbvia, mais evidente de todas. Se eu me preocupo com as coisas que vão acontecer amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a maioria das quais nem vai acontecer, porque a nossa mente inventa um monte de coisas que nunca vão existir, aquelas coisas que chegarem até mim já vão me encontrar acabado. Porque eu não tenho energia suficiente para resolver problemas que vão surgir amanhã. Eu tenho energia suficiente para resolver essas coisinhas que estão acontecendo aqui agora. Ponto final. A ansiedade me joga num futuro que, além de poder nunca chegar, cria no meu coração fragilidade. Porque se chegar, já vai me encontrar terrível. Por isso que no Evangelho a gente não trabalha com adivinhação. Deus me defenda de adivinhar o que... Deus me livre, não quero. Se eu tivesse adivinhado 10 anos atrás o que eu teria vivido nos 10 anos seguintes, eu já teria desistido lá. A melhor coisa é, inclusive, perceber as coisas depois que elas já aconteceram. Eu não quero adivinhar nem o passado, quanto mais o futuro. Deus me livre. Para cada dia basta o seu mal. Eu não quero ser achado, fragilizado pelas preocupações que me adiantam problemas que, inclusive, podem nunca se materializar. Por isso que nós temos que meditar o Sermão da Montanha. E aprender a ter confiança, confiar em Deus, confiar em Deus. Deus está nos ensinando através da sua providência, Ele está nos ilustrando, a sua luz está chegando até nós. Nós é que às vezes somos meio burros, a gente não entende o que Deus está falando através das circunstâncias. Porque nós somos muito focados nos nossos pensamentos, mas Ele está nos falando o tempo todo. E quando nós estamos em diálogo com o Pai, e o nosso coração se rende à verdade, então nós nos desbloqueamos, nós relaxamos, nós deixamos tudo seguir o seu fluxo, nós permitimos que o fluxo da providência vá nos conduzindo, nós só vamos interpretando, e vamos nos deixando guiar por Deus, sem nervosismo. Ao contrário, quando a gente não entende essas coisas, até a busca do reino de Deus para nós se torna um negócio nervoso. Tem gente que é assim, né? Acontece uma coisa na vida, aí começa, novena disso, novena daquilo, 1000 Ave Marias, não sei o que, jejum, não sei o que lá, cerco disso daqui, grupo de não sei o que, grupo de oração, corrente de WhatsApp, e não sei o que lá, e listas de não sei o que lá, está enlouquecendo. Aí dá tudo errado, e a pessoa se atrapalha, as coisas ficam bloqueadas, e tudo fica angustioso, e a pessoa está ali, vivendo, nervosa. Deus não quer isso para você. Isso não é confiança segundo o Evangelho. Isso não é reino de Deus. Isso é você tentando manter o controle. É como uma pessoa que não sabe nadar e que afunda lá na água e que fica se debatendo, morre mais rápido, né? Se ele se largasse, boiasse, vivia. Ele não tem confiança, não aprendeu a confiar na água. Então está lá desesperado, lutando para morrer.
porque é isso que vai acontecer no final. É por isso que muitas graças são abortadas, é por isso que muita coisa não dá certo. Se a gente fica o tempo todo plantando feijãozinho, tirando feijãozinho da terra para ver se ele brotou, tirando para ver se ele brotou, tirando para ver se ele brotou, o que acontece é que ele morre. A gente não deixa a graça florescer. A gente não permite que a vida de Deus se manifeste. A gente fica ali intervindo o tempo todo e falando e querendo ajuda a Deus. Para de querer ajudar a Deus. Descansa, cristão. Entra no descanso da fé. Para de atrapalhar o Espírito Santo com a carnalidade, o ativismo dessa sua alma nervosa, aflita, angustiada. O problema não são os seus problemas. O problema é você, seu doido. Para de ser doido. E confia. Reza e esquece. Reza e se alegra, e celebra, e festeja, e fica em paz, e deixa Deus trabalhar. O Sermão da Montanha quer nos curar da loucura. Jesus quer nos curar da loucura, da ansiedade, desse desespero. E desse desespero que muitas vezes é desespero religioso, esse ativismo de gente que está jogando oração nos pés do diabo. Porque esse ativismo espiritual não é coisa de Deus. Isso é coisa da sua alma doida, que precisa aprender a confiar e entregar nas mãos do Senhor de verdade. Ele sabe o que é melhor. A gente não sabe nada. O que a gente precisa fazer é crer, confiar, fazer o que é certo, amar, entrar na rota de colisão com a sabedoria de Jesus do Evangelho. E pronto. Aquele que busca o reino de Deus dentro de si, Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém pode dizer, ele está ali, ele está aqui. E se disserem que ele está lá, não vá. Se disserem que está aqui, não venha. Bobagem. O reino tem que estar no meio de vocês, entre vocês, dentro de vocês, no coração, instalado no jeito de viver. É uma consciência dessa soberania de Deus em amor. Isso nos cura. O resto nos enlouquece. E o que Jesus quer para nós é que a gente entre de verdade nessa sabedoria cheia de paz, de graça, de amor e de saúde no Senhor, que nos faz descansar nele e saber que no final tudo concorre para o bem daqueles que o amam.